9. Então, a primeira coisa que a gente vai falar, né, é de função, né? O que é uma função? Função vai ser alguma coisa que vai relacionar dois conjuntos, onde o nosso primeiro conjunto a gente vai chamar de domínio e o nosso segundo conjunto é o contradomínio. E os elementos que estão dentro do contradomínio, que estão relacionados com os elementos do domínio, a gente vai chamar esses elementos de conjunto imagem, né? A gente vai agrupar eles no conjunto imagem. Então, no nosso plano cartesiano são duas retas ortogonais aí, beleza? Onde o eixo horizontal é o eixo das abscissas, que é o eixo x, e o eixo vertical é o nosso eixo das ordenadas, é o eixo y, tá? Então, toda vez que a gente marcar um ponto no plano cartesiano, primeiro a gente olha em x e depois a gente olha em y. Então, vamos marcar, por exemplo, o ponto 2 e 5. Aqui marcou 2,5, é 2 e 5. E nosso ponto A, ele aparece lá no nosso plano cartesiano. Beleza? Se eu escolher outro ponto, por exemplo, o ponto menos 2 e 5, ou menos 2 e 3, por exemplo, a gente tem o ponto B. Acho que a escrita aqui não ficou bacana. Agora ficou aqui, a gente tem um ponto B. Por esses dois pontos aqui, a gente traça uma única reta, porque esses dois pontos são distintos. Então, isso aqui é um axioma, né? Por dois pontos distintos, existe uma única reta que passa por esses dois pontos. Traçar essa reta, aqui tem a ferramenta, né? A gente escolhe aqui do lado, ferramentas, e a gente vai descendo aqui, ó. E a gente acha, ó, reta definida por dois pontos. Assim, a maioria dos programas que envolvem matemática, ou, por exemplo, toda vez que você deixa o mouse um pouco parado em cima assim, aparece uma sugestão ou aparece o que que é, né? Então, aqui tabela, álgebra. Então, aqui, ó, duas retas. Muitas vezes a gente pode clicar com o botão direito também, ó. Selecione dois pontos ou duas posições. Ajuda, tá vendo? A gente pode querer ajuda. Então, a gente clica lá, abre uma janela nova, né? Line Tool, né? Onde explica. Esse artigo é sobre uma ferramenta GeoGebra, categorias de ferramentas, né? Então, isso aqui você pode trabalhar também, mas não é o interessante da aula. Vamos voltar lá, onde aqui a gente vai trabalhar com função. Vocês vão ver isso aí também depois em geometria analítica, tá? Onde a gente trabalha álgebra e geometria, né? Analisando a geometria, né? De forma analítica, de forma algébrica mesmo. Então aqui a gente vai traçar a reta que passa por esses dois pontos. Escolhi dois pontos quaisquer, tá? E aqui a gente traçou essa reta. Volta lá na calculadora, traçamos a reta BA, né? Que passa por B e A. Então a gente tem a reta 0,5x mais 4. Na verdade, a gente pode tratar isso como uma função. Vamos chamar g de x, né, porque ele chamou de f. G de x é igual a 0,5x mais 4. Como a gente está trabalhando com reta de forma analítica, né, geometria analítica, vocês vão ver muito nesse modelo aqui, tá? Que eu estou passando o mouse em cima. Mas o interessante aqui é que a gente vai trabalhar em forma de função. Então aqui eu vou apagar para aparecer a nossa função. E essa f, g aqui eu vou trocar por f. Que a gente conhece mais como f, né? Então como é que a gente vai descobrir essa equação aqui? Como que a gente descobre? E essa equação ela é única, tá vendo? Será que se a gente movimentar aqui, a gente não pode nem movimentar, né? A reta também ela não movimenta, ela é fixa. Então o B também a gente não poderia movimentar. Então a gente vai desfazer, né, as duas coisas que a gente fez, né? A setinha aqui tem a oportunidade de desfazer. Eu acho que tem, se bobear, deve ter atalho, né? Então deixa do jeito que a gente está aqui. Como é que eu vou descobrir isso? Vamos abrir um Word. A gente vai tentar inserir o sistema aqui. Deixa eu ver se aparece sistema. O Word não aparece. Apareceu. De duas equações aqui.
e a gente vai modelar aquelas duas equações que a gente tem lá. Como que a gente modela isso? Deixa esse sistema aqui, enquanto a gente vai modelar essas duas equações. A equação a ser modelada é uma função do primeiro grau, né? Uma função afim. E toda função afim ela é desse tipo, ax mais b, onde a e b pertencem aos reais, e a tem que ser diferente de zero, porque se for zero aqui, o x desaparece, e a gente tem uma função que é chamada de função constante, né? Para qualquer valor que x de entrada de x, sempre vai sair o mesmo valor. Então, como é que a gente vai modelar essa função através desses dois pontos? Lembrando sempre que um par ordenado, né, um ponto qualquer no plano cartesiano, sempre a primeira coordenada é x e a segunda coordenada é y, né, um ponto qualquer. Então, x são os valores de entrada, né, que são esses dois primeiros números aqui. E o y são os valores de saída. Então, a gente vai modelar. Então, f de x, né, f de x a gente vai fazer para o primeiro ponto. Então, é f de 2. No lugar do x entra o 2 e a gente tem a função. No lugar do x a gente tem que colocar o 2, né? Então vai ficar 2 vezes a, 2a, mais b é igual ao valor de saída. Desculpa aqui que eu apertei um Ctrl aqui, foi mal. 2a mais b é igual ao valor de saída, que é 5. Beleza aí? E para o outro ponto, a gente tem f de menos 2. Eu escolhi dois pontos quaisquer, tá? É igual a, no lugar do x entra quem? O menos 2, vai ficar menos 2a mais b é igual a 3. Agora eu tenho um sistema de equações para resolver, né? Onde minha primeira equação é 2a mais b igual a 5. Vou escrever ela aqui no meu sistema. Deixa eu ver se cabe assim. Não cabe, por causa da letra. Vou ter que escrever. Então, 2a mais b é igual a 5. E na segunda equação é menos 2a mais b é igual a 3. Jeito esperto de resolver esse sistema aqui é somando as duas equações. Pois o a aqui, na hora que a gente somar as duas equações, ele vai desaparecer. E a gente vai ter uma equação do primeiro grau com a única incógnita. Então nós temos aqui menos 2a mais menos, desculpa, 2a menos 2a, 0a. B mais b, 2b. 5 mais 3 é igual a 8. Então b é igual a 8 dividido por 2, que é igual a 4. Então eu descobri o valor de b. Então posso vir aqui, ó, e já substituir, ó, 4, 4, né? Mas deixa b mesmo para a gente substituir em uma só. Então vou escolher uma dessas duas equações para substituir. Eu vou escolher a segunda, a primeira, tá? Vou escolher essa aqui. No lugar do b, eu vou colocar 4. Então eu tenho 2a mais b, que é 4, é igual a 5. Portanto, 2a é igual a 5. É igual a 5. Mais 4 troca de lado, fica menos 4. Então, 2a é igual a 5. 5 menos 4 dá 1. O a é igual a 1 dividido por 2, que é igual a 0,5. Né? Ou meio ou 0,5. Vou colocar 0,5 porque lá no GeoGebra colocou esses valores. Como eu modelei minha função f de x é igual a x mais b, eu venho aqui e substituo os valores. O a, né, eu vou colocar o 0,5. E o b, eu coloco o 4. Então aqui aparece minha função, né? F de x é igual a x mais b.
Coisas importantes que a gente vai notar nessa função que a gente pode escrever, né? Primeira coisa, o A dessa função fala sobre a inclinação dessa reta, tá vendo? Como esse A aqui é um número maior do que zero, né? Meio é maior do que zero, o meio aparecia e vai aparecer aqui, tá vendo? Meio é maior do que zero, portanto, essa função é uma função crescente, né? Então, toda vez que eu tiver o A, né, então estou fazendo a revisão, toda vez que o A for maior do que zero, a função é crescente. Então, nesse caso, nós temos um exemplo de uma função crescente. Outra coisa importante, o valor de B. O valor de B, né, vai ser onde o f de x, melhorar. O valor de B é quando o x é igual a zero. E a gente pode falar que f de zero é igual a 0,5x, 0,5x, vezes, vou colocar o vezes em forma de x, fica ruim, né? Vou colocar na forma de fração que é melhor. Meio vezes 0 mais 4. Meio vezes 0, né? Qualquer número vezes 0 é 0, mais 4 é 4. Esse é o ponto onde o gráfico corta o eixo y. É aqui, ó, onde o gráfico corta o eixo y. Interseção com o eixo y, que é o eixo das ordenadas. Beleza? E agora a gente tem que achar outro intercepto que é importante, que é o intercepto do gráfico com o eixo, né? Com o eixo x, que a gente chama de raiz da função. Para achar a raiz da função, basta pegar a função f de x e igualar ela a zero. E quando a gente iguala a zero, a gente pega o valor da função e iguala a zero. E resolve isso aqui, ó. Então a gente tem, né, vou colocar isso aqui na forma de fração, tá? Né, meio de x, esse x aqui tinha que aparecer aqui na frente, né? Deixa eu ver, isso, é melhor escrever assim, ó. Meio de x mais 4 é igual a zero. Então, eu posso escrever como meio de x, ou x sobre 2, que a escrita está correta também, né? Porque 1 vezes qualquer coisa é o mesmo valor, né? É igual a menos 4. Troquei de lado, né? O mais 4 fica menos 4. Quando eu tenho aqui o 2 dividindo do lado de cá, né? X sobre 2, eu posso passar ele para o outro lado multiplicando. Né? Tem que ter um artifício aqui de inserir, como é que fala? Fração, né? Vou até inserir aqui, para ficar mais claro. Aí eu poderia escrever assim, ó, x sobre 2, né, que a função é meio de x, mais 4. Acho que fica mais claro aqui, isso é igual a zero. Fica mais claro para todo mundo. Então, esse mais 4 eu troquei de lado, passou para o outro lado, menos 4. E esse 2 aqui que está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. Então, eu posso escrever isso aqui. X é igual a menos 4 vezes 2. O ponto aqui eu estou fazendo como vezes, mas tem um ponto aqui também, quer ver? Opa, desculpa, é símbolo. Seria símbolo, o de vezes aqui, ó. Menos 4 vezes 2. Né? Portanto, x é igual a menos 8. Qual que é esse significado de x é igual a menos 8? Significa que quando eu pegar a função, né? Eu vou pegar a função dessa forma aqui, tá? Quando eu pegar a função f de x, a notação é a mesma, tá? Essa x sobre 2 e essa 0,5x é a mesma, tá? A gente pode trabalhar da mesma maneira. Significa que quando eu pegar a função f de x
que é igual a x sobre 2 mais 4, e substituir aqui o menos 8, eu sei que minha função vai me retornar zero, né? Então, posso pegar aqui, ó. Menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Menos 4 mais 4 é zero. E a gente fez aqui foi tirar a prova, né? Então, que é esse ponto aqui que está marcado no nosso gráfico, a raiz. Pontos importantes, de novo, a raiz, né? A gente iguala a zero. E o coeficiente linear, igual eu falei, tem algumas literaturas que trazem como coeficiente linear, que é o ponto que corta, né? O gráfico corta o eixo Y. Aqui agora a gente vai falar um pouquinho, né, de como que nós fizemos isso, mas eu vou voltar mais, falar sobre de novo essa parte aqui, ó, f de x, já fiz essa animação, a x mais b, né, aqui está modelada qualquer tipo de função. Então o que a gente nota? Que o ponto B é o ponto onde o gráfico corta o eixo y, tá? Né, esse ponto aqui, ó, é a interseção, né? Então a gente vai ver ali no B aqui, o gráfico também corta. E o A é a inclinação da reta, né, do gráfico. Se o A é zero, a gente tem uma função constante, né? Pronto. Parou no zero. Então a gente tem uma função constante, né? Então para qualquer valor de entrada de x, né, a gente sempre vai ter o valor de b. Quando esse A se tornar positivo, né, então a gente tem um gráfico crescente, né? A inclinação é crescente, é positiva. Então a gente vai falar que a gente tem uma função crescente. Quando o A é maior do que zero, a função é crescente. E quando é menor do que zero, a função vai ser decrescente. Beleza? Quer dizer que aumentando os valores de x, o y diminui na função decrescente. E na função crescente, a gente aumenta os valores para x e os valores de y crescem também. Só beber uma água aqui rapidinho. Só pegar uma garrafa d'água aqui. Então, sempre que aparecer gráficos assim, ó. Peraí, rapidão. Então, sempre que aparecer gráfico, sempre analisa o valor de B, analisa o valor de A, se é crescente ou decrescente, observa também, tenta descobrir sempre a raiz aqui, ó. Né? A raiz é o número que toca, né? O gráfico, na verdade, é onde o gráfico toca o eixo X. Isso aí é importantíssimo. Vamos pegar um exercício de gráficos de funções. O primeiro grau mesmo. Eu vou escolher aqui um qualquer para a gente fazer o direcionamento. Deixa eu ver se esses aqui estão bacanas. Aqui, ó, exercício de determinar zero de função. Para determinar o zero da função, né? Zero ou raiz é a mesma coisa. Né? Então, seria pegar a função y é igual a 5x mais 2.
né? E determinar esse ponto aqui, ó. O gráfico toca o eixo, né? O eixo, qual eixo? O eixo das abscissas, o eixo X. Né? Observa que muitas vezes na matemática a gente tem dois nomes para a mesma coisa. Então isso aí às vezes também dificulta a interpretação de algum problema. Você chega lá e fala assim, qual que é a raiz da função? Ah, mas a raiz eu não sei calcular não, eu sei calcular o zero. Aí você tem que tomar cuidado para perceber que isso é a mesma coisa, tá? Então como é que é o procedimento para a gente calcular o zero daquela função ali? Aquela função ela está dada 5x mais 2. A gente vai substituir aqui, ó. A função é f de x. Vou escrever aqui 5x mais 2. Deixa eu voltar de novo. 5x mais 2. Então aqui no lugar aqui eu coloco 5x mais 2 e vamos resolver isso aqui, né? Então deixa eu apagar daqui para baixo. 5x mais 2, apagar daqui para cima também. 5x mais 2 é igual a zero. 5x é igual a menos 2, né? Trocou de lado, troca o sinal. X é igual a menos 2 dividido por 5, né? Que é exatamente menos 0,4. Então, 0,4 é o ponto onde a função zera. Né? Então, se eu calcular, se eu chamar aqui de f de x, que é melhor, né? Porque a gente está trabalhando com função, é igual a 5x mais 2 da nossa função. Quando eu calcular f de menos 0,4, a função me retorna zero, que é exatamente esse ponto aqui. E quando eu calcular, né, pegar essa função e calcular f de zero, ela me coloca exatamente esse ponto aqui, ó, que é o ponto onde corta o eixo das ordenadas, ou o eixo y, né? Então aqui em cima eu tenho a raiz e aqui embaixo eu tenho um coeficiente linear, tá? Epa, fechei sem querer. Pronto. Então aqui foi um exemplo de raiz, né? Aqui os outros são a mesma coisa. Classifique cada uma das funções seguintes em crescente ou decrescente, né? Como é que a gente calcula se uma função é crescente ou decrescente? Não vou fazer a letra C não, vamos fazer só a letra A e a letra B. A letra C aqui envolve um pouco de produtos notáveis, aí tem que desenvolver, né? Esse x ao quadrado vai cancelar e a gente tem que achar o valor de x. Mas aqui na letra A função ela é crescente porque 4 é maior do que zero, né? O valor do A ali da função é maior do que zero, portanto ela é crescente. E na letra B, menos 1, né? Menos 1 é menor do que zero, então a função ela é decrescente. Universidade Federal do Piauí, a função real de variável real, definida por f de x igual a 3 menos 2a vezes x, mais 2 é crescente quando? Para ser crescente, esse valor que está na frente do x tem que ser maior do que zero. Beleza? Então vamos lá no Word lá para a gente resolver. Vamos pegar a função lá também, né? Vamos escrever ela lá no Word. A porta bateu. Oh, pronto. F de x é igual a 3 menos 2a vezes x mais 2. Eu quero que a função seja crescente. Então, para ser crescente, esse valor aqui, ó, 3 menos 2a, tem que ser maior do que zero. Como é que a gente resolve essa inequação? Fica menos 2a é maior do que menos 3. Tá dando para todo mundo ver ou tá pequeno, hein? Eu acho que tá pequeno. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Peraí que eu vou aumentar para vocês. Pronto. Esse A aqui tá errado.
Então, quando eu multiplicar por menos 1 essa equação aqui, eu venho trocando o sinal de todo mundo. Então vai ficar 2A, não era maior, agora vai ficar menor. Menor do que 3. Portanto, A é menor do que 3 meios. Se A for menor do que 3 meios, a função ela é ela é crescente, né? Então, se eu quero saber se ela é crescente, eu preciso que o A seja menor do que 3 meios, letra B. Deixa eu ver aqui, alternativa B, ó. Olha a solução aí. Exatamente igual a gente fez, né? Sim, a vantagem de estudar hoje pela internet, que eu vejo assim, que tem muito exercício bom, né? Só que tem resposta. Aí as pessoas vão na resposta sem tentar fazer. Toda vez que você cria esse hábito de olhar a resposta sem fazer, sabe o que você condiciona seu cérebro? A ficar preguiçoso, a não pensar. E quando você não fortalece, né, essas conexões neurais, que é pensando, que é resolvendo, e depois ir lá e conferir se acertou ou não, você se torna mais fraco, né, para resolver problemas, né, quando aparecer outros problemas aí, ou até o mesmo problema. Essa conexão neural, ela fica enfraquecida, né, desse conhecimento que você adquiriu. Ela não vai ser tão forte, igual aquele que você tentou fazer, batalhou, gastou energia. Aí depois que você não deu conta e você foi lá e olhou, aí você gastou aquela energia toda, você vai fortalecendo o seu cérebro não ficar, né, viciado em encontrar respostas muito rápidas. Né? Então aí, vamos lá, FGV, Fundação Getúlio Vargas, lugar importante, né? Quem quiser pesquisar, tem muito concurso público lá, né? Nessa Fundação Getúlio Vargas. E a maioria desses concursos públicos, que quando você passa para estudar lá, você sai de lá formado e com emprego, né? Com emprego público mesmo, você já sai funcionário público. Então é um dos melhores lugares para estudar e, além de tudo, é de graça, tá? Só que estuda os mais inteligentes aí de Minas Gerais gostam de passear por lá. Né? O gráfico da função f de x igual a mx mais n passa pelos pontos menos 1 e 3 e 2 e 3. Exercício igualzinho a gente fez, né, sobre achar e resolver o sistema. Então a gente vai marcar esses dois pontos lá no GeoGebra. Vou colocar menorzinho o GeoGebra aqui. Ah, não, eu tinha que dividir tela. A tela que eu tenho que dividir é com esse exercício. Cadê o GeoGebra? Pode ser essa. Essa. Pronto, o GeoGebra apareceu aqui para mim. Vamos voltar. Os pontos que eu quero marcar é os pontos menos 1 e 3. E o outro ponto é o ponto 2 e 7. 2,7. De novo, igual a gente fez naquele procedimento. Marcar lá os dois pontos. E aqui a gente acha a equação da reta, né? Ou a função que a gente queria. Né? Que mostra a equação da reta, mas no caso é a função. É 1,333x e 4,333. Aqui aparece na forma de fração, né? Aqui pede só o valor de m. M, no caso, é o valor que seria o A, né? Quando a gente estava modelando lá. O m aqui, no caso, vale 1,333, né? Transformando isso em fração, é 4/3. Né? Então, resolvendo, como é que o exercício foi resolvido? F de menos 1 aqui, ó, é igual a 3. Então, a gente tem a primeira equação, n mais 3 mais n. F de 2 é igual a 7. Então, eu tenho a segunda, que n é igual a 7 menos 2m. Como n vale isso e n vale isso aqui de baixo também, né? N vale 3 mais m e n vale 7 menos 2m. Eu posso igualar essas duas equações. Então, eu tenho que 3m mais m, desculpa, 3 mais m é igual a 7 menos 2m. Esse menos 2 eu troco de lado, vem para cá mais 2. Então, eu vou ficar com m mais 2m.
E esse mais 3 troca de lado, vem para cá menos 3. M mais 2M, 3M. 7 menos 3, 4. M é igual a 4 terços. Alternativa B. Aqui está as respostas, né? Então, acho que deu para fazer uma revisão bacana sobre praticamente tudo que a gente viu até hoje, né? Vocês têm prova